cidadãos da Galileia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar sobre criatividade, por que isso é tão importante na hora de construir estratégias de branding. Você construir só estratégias legais e fundamentadas e ferramentadas é muito bacana, mas estratégias criativas, elas têm aquele charme a mais. E eu trouxe um cara que nunca mais vai poder dizer que eu não chamei ele para o meu podcast, mas em breve a gente vai saber por que ele falava isso. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua empresa a se posicionar corretamente no mercado, gerar diferenciação e, quem sabe, até se reposicionar também depois de um longo tempo de existência no mercado, precisando daquele refresh para se adequar as condições que a gente tem hoje com as novidades e as marcas e as concorrências. Se esse é o seu caso, acesse galileunogueira.com/contato. Coloca um pouco do desafio da sua empresa lá no formulário, que a minha equipe vai falar com você e a gente vai elaborar uma proposta muito bacana para trabalharmos juntos com a consultoria. Já se você quer aprofundar os seus conhecimentos para se tornar um especialista em branding, a lista de espera para o BDP Imersão São Paulo presencial está aberta. Se você quer aprofundar agora os seus conhecimentos e quer realmente se tornar um especialista, e agora com uma novidade, numa imersão de 2 dias, 12 horas de aula e um networking impecável. Você vai poder conhecer gente de várias marcas numa turma exclusiva e ainda vai poder aprender e vai poder trocar e etc. Então, coloca o seu nome na lista de espera também, que a gente vai divulgar logo a data. galileunogueira.com/BDP. Garante a sua vaga, é um evento presencial, a gente não consegue colocar muita gente na sala e a gente precisa se manter sempre atento à premissa e o atributo que a gente tem de proximidade. O nome é Branding de Perto, não é à toa. Então a gente tem uma turma um pouco mais fechada, um pouco mais exclusiva, para que eu possa garantir que essa proximidade exista e a gente tenha uma aula muito mais legal. Então coloca seu nome lá, a gente se vê em breve. Este episódio é trazido pelo meu patrocinador maravilhoso, do qual eu sou embaixador de marca, a Deskfy, a plataforma que pode ajudar você a organizar a sua rotina de marketing. Se você tem muitos jobs acontecendo ao mesmo tempo, se você tem vários fornecedores, você tem que lidar com filiais, com revendedores, com sedes, com matrizes, com vários lugares. Você precisa organizar a sua rotina para garantir consistência de marca, para garantir que todas as suas campanhas atuais estão sendo positivadas em todos os pontos de venda corretamente e também localizadas. Você vai poder trocar, por exemplo, nome, telefone, endereço daquele lugar que você está trabalhando naquela franquia, sem comprometer a consistência visual de marca. Então acesse deskfy.io e garanta o seu demo, garanta a sua demonstração e comece a organizar a sua rotina. Nada melhor do que você ter uma rotina de marketing muito organizada para não ser aquela loucura, beleza? Vamos ao episódio de hoje. Seja muito bem-vindo, Vinícius Gambetta, o expert em criatividade, a referência e a autoridade em criatividade no Brasil. Seja muito bem-vindo ao Branding Tudo Podcast. Muitíssimo obrigado. Eu queria falar que quando eu via você falando essas coisas no podcast, eu jurava que você estava lendo um TP. Meu Deus, gente, ele faz no improviso. O homem é bom demais. Querido, tá aqui, ó. Tá tudo aqui, ó. O homem é bom já demais. Escrito, não Engatou tem nada. Engatou na segunda ali. O roteirinho aqui, ó, já tá na mente. Sensacional. Que honra tá aqui, Gali. Porque a gente se conheceu no podcast. A gente se conheceu num podcast, no seu, inclusive. A gente se conheceu, eu indo no seu. Você se convidou pro meu podcast. E eu falei, tá bom, o nome disso chama então. Sugestão de pauta. Entendi. A gente deu uma sugestão de pauta, o seu time aceitou a sugestão de pauta. Assim, eu aceitei, né? Mas você for por intermédio de uma assessora, achei muito chique. Eu falei, cara, deve ser chique de fato. Ele tem uma assessora, então vou topar. Então vamos topar. Vinícius, se apresenta para a nossa audiência de cidadãos. Eu sou o Vinícius Gambetta, trabalho com produção de conteúdo, tive agência de publicidade durante 7 anos. E hoje eu falo muito sobre planejamento estratégico de marketing e sobre criatividade. Acho que são os 2 assuntos que eu mais curto falar, que são mais gostosinhos. Eu conheço o Vini já há bastante tempo, já fomos companheiros de RD Summit durante 2 anos seguidos. A gente já esteve em Sebrais espalhados pelo Brasil. Vinícius, quando a gente fala de branding, a gente está falando sempre de gerar marcas com diferenciação. E do ponto de vista técnico da coisa, a gente olha lá os benefícios funcionais da marca, os emocionais, a gente compara com os nossos concorrentes, encontra um espaço vazio nessa mente de posicionamento aí que a gente precisa encontrar. Onde que você acha que a criatividade contribui para construir essa diferenciação? Não só olhando para um aspecto funcional da coisa, de não, o meu concorrente fala... Eu sou o sorvete mais feliz da Terra. E aí eu preciso agora ser o sorvete mais triste do universo. Porque se ele é o feliz, eu tenho que ser o triste. Para ser a oposição dele. Como que você acha nos processos criativos a gente pode trazer um pouco mais de diferenciação para as marcas? Cara, eu acho que... Qual que é a grande diferença, né? A criatividade, ela tem muito a ver com a quebra de expectativa. Então, sempre que... O nosso cérebro, ele tá a todo momento tentando prever qual que é o próximo passo de alguma coisa. Então, se eu vejo uma marca... Se eu vejo um comercial
E aí o meu cérebro, ele tá aqui, ó, tentando prever onde que aquele comercial vai chegar. E aí, quando a gente diz que esse comercial é criativo, é porque ele quebrou essa expectativa minha de alguma forma. Então, eu não consegui prever o que aquele comercial ia fazer. Ou uma marca. Então, sei lá, eu tenho uma marca que é uma marca de produtos naturais. Então, eu já imagino que ela vai ser verdinha, eu já imagino que ela vai defender determinada causa, eu já imagino que ela vai ter um posicionamento XYZ. Então, eu já vou construindo tudo na minha cabeça o que eu acho que essa marca vai ser. A partir do momento que ela quebra algum desses padrões, eu tenho essa sensação de criatividade, essa sensação de, opa, pera lá, eu não esperava por isso. E por que isso é legal? Toda vez que a nossa expectativa é quebrada, o nosso cérebro joga uma carga cognitiva muito maior para cima daquilo. Porque ele fala, eu não previa isso, né? E aí, evolutivamente falando, ele precisa jogar mais carga cognitiva para cima daquilo, mais atenção para cima daquilo, para que ele consiga entender o que está acontecendo ali. Então, o nosso cérebro, ele é acostumado a detectar padrões em absolutamente tudo. Quando a gente percebe que algo quebrou o padrão de alguma maneira e conseguiu surpreender a gente joga mais atenção para cima daquilo. Então, acho que o importante da criatividade dentro desse universo de marcas é conseguir captar essa atenção das pessoas, que é tão importante. E aí, como você vai fazer isso sem comprometer todos os atributos da tua marca, que é o grande desafio. Podemos dizer, então, que a Liquid Death, aquela água, é um grande exemplo de exatamente o que você falou, né? Demais. Você quebra uma expectativa. Você fala que a água é um líquido mortal, sendo que, na realidade, a gente sempre ouviu que o líquido era o líquido da vida. Completamente. E aí você faz numa lata que parece uma lata de cerveja e as pessoas vão ter vontade de provar aquilo dali pra ver o porquê que aquilo dali é diferente, ou minimamente aquilo dali vai chamar a atenção das pessoas, e aí quando as pessoas comprarem, elas vão querer publicar uma foto daquilo ali porque é diferente, porque vai trazer uma sensação de pertencimento. Nossa, eu tenho algo que é diferente dos outros. E aí você começa a trabalhar todos esses mecanismos mentais em cima da tua marca. Mas, ao mesmo tempo, também existe o perigo de você acabar desvirtuando completamente a tua marca. Então, a gente costuma dizer que o clichê é clichê por um motivo. Então, vai lá. Marcas naturais, etc., elas têm tons claros, pastéis, verde, por um motivo. Porque é mais fácil das pessoas associarem. A partir do momento que você resolve quebrar esse padrão, legal, mas você vai ter todo um outro trabalho a mais. A Liquid Death, beleza. Eles criaram uma lata de água que parece uma lata de cerveja. Agora, para você explicar para as pessoas que isso é água, quando a pessoa está no mercado e está procurando por água, é muito mais difícil. Então, você precisa medir o quanto que você quer arriscar e o quanto que você tem para investir também, porque acredito tem dinheiro para poder ensinar, né? Exatamente. Acredito que deve ser muito mais caro para uma marca como essa entrar no mercado do que para uma marca de água normal que vai estar no corredor de água e as pessoas já sabem que aquilo dali é uma água. Então, ela vai ter que explicar para as pessoas que ela é uma água. Nesse universo, principalmente em diferenciação de marca, o céu é o limite. Você pode fazer o que você quiser, desde que você tenha dinheiro para poder bancar o que você vai querer fazer. A Liquid Death, eu acho que dando um contexto aqui para quem ainda não conhece esse caso, a Liquid Death é uma marca de água americana que ganhou notoriedade nos últimos meses e anos por justamente ter uma proposta e uma pegada de criatividade extremamente diferente, né? Então, primeiro pelo nome, né? Liquid Death, que é justamente a água mortal, a água da morte, sendo que é o líquido da morte, sendo que é uma água. Em teoria, a gente sempre ouviu a história que é um líquido da vida. A lata parece uma lata de cerveja, não uma garrafa de água. Eles usam caveira. Eles usam basicamente uma estética meio como que eu posso falar? Meio punk, né? Meio rock and roll, meio coisa de tatuagem clássica dos anos 80, 70 ali, aquela tatuagem bem característica. E eles têm ganhado fama justamente por isso, por ser uma proposta inovadora, criativa, diferente, que chama atenção, e algumas pessoas se acham muito mais inovadoras, criativas, por tomarem Liquid Death e não tomarem uma outra água. Ou seja, ela cumpriu o objetivo como branding de você gerar todo um sentimento em torno de uma marca em cima de um produto que, em teoria, não tem sentimento nenhum, que é você tomar água. Uhum. E você pode bancar isso, mas como o Vini falou, não é só simplesmente uma questão de você explicar que o líquido mortal é uma água. Imagina esse desafio você tendo que vender, por exemplo, a ideia para o Walmart revender o Liquid Death do lado da categoria de água. O seu vendedor ter que explicar isso e falar, compra um estoque de 7 mil unidades que você vai vender tranquilamente, acredita em mim. A gente tem todo um processo. Dá pra fazer isso? Dá. Se tem dinheiro, tem que ter influência, tem que ter força, tem que ter toda uma história de construção de marca. Só que você falou uma coisa, Vini, que você
Você falou que o grande desafio nessa história da criatividade é justamente você ser criativo o suficiente dentro de um lugar que são seus atributos de marca. Uhum. Eu costumo ouvir, e eu já pensei muito nessa frase diversas vezes, né? Criatividade é pensar fora da caixa. Quando na realidade algumas vezes é pensar dentro da caixa também, né? Total. Qual que você acha que é o caminho que a gente tem hoje pra pensar dentro da caixa e ainda ser criativo? Tem um negócio que eu inventei e que eu tenho muito orgulho disso, que é o paradoxo da zebra. Eu amo. Vai lá, imagina que você tem uma zebra e você quer deixar essa zebra mais criativa. Você pode colocar uma camiseta do Flamengo nessa zebra. Você pode colocar tênis da Nike nela. Você pode trocar as cores dela, então ela é branca e preta, você vai fazer ela vermelha e amarela. Você pode colocar um chapéu nessa zebra. Você pode fazer essa zebra dançar. O que você não pode fazer? Você não pode tirar as listras dessa zebra. Porque senão ela deixa de ser uma zebra. Ela vira um cavalo, um burro, qualquer coisa. Sim. Mas se você tira as listras dela, ela vai perder aquilo que identifica ela como zebra. Se você coloca um chapéu, ela vai ser uma zebra de chapéu. Se você coloca ela dançando, ela vai ser uma zebra dançando. Se você tira a listra, ela não é mais uma zebra. Então, eu acho que você precisa tentar identificar dentro da tua marca o que é o fundamental dela, o que é a base dela. E aí você inova e você cria em torno disso. Eu meio que tento sempre trabalhar assim, pelo menos com as minhas marcas e tal. Então, beleza. Eu sou Vinícius, eu falo sobre criatividade de um jeito onde meus valores são muito fortes. É a parte de didática e a parte de humor. Então, eu tenho que ter sempre isso. Eu posso inovar tudo ao redor da minha marca, mantendo esses atributos principais para que eu não perca as minhas listras. Então, eu acho que, de fato, não tem limite, mas você precisa ter muito bem definido o que você não quer mexer ou o que você quer, ainda que você mexa, ele tem que ser muito claro para o teu público, muito claro para a audiência. Então, você ter esses valores, esses atributos de marcas bem definidos, você inova e pira o quanto você quiser, mas depois, o resultado final, aqueles atributos ainda tem que estar muito claros dentro da tua marca. Cara, eu acho que isso aqui já resume muito bem o episódio. Eu acho que isso aqui... Podemos cortar aqui na gravação, brincadeira. Porque eu acho que o Paradoxo da Zebra é muito bom. Primeiro, parabéns. É muito bom. Eu nunca tinha ouvido o Paradoxo da Zebra. Eu acho que em palestra você já falou, cara, do Paradoxo da Zebra. Não, eu fiz um reel sobre. Porque, pra mim, vou acho patentear. que ele... não pode patentear. Fala com o Gabriel. Acabou de sair da gravação aqui, de registro de marcas e ideias. Então, já registra logo isso. Porque eu acho que isso explica muito, né? O pensar fora da caixa, eu entendo como expressão. Legal, tem que ser diferente, não é fazer o que a gente sempre faz, é a gente mudar, papapá. Mas o pensar dentro da caixa é basicamente a zebra, justamente porque a gente vê muitas marcas sendo extremamente criativas, ou até não sendo criativas, mas tendo uma carona no hype, numa trend, que no final são basicamente coisas que são sem as listras. São coisas, legal, viralizou, mas não tem as listras. Podia ser qualquer outra marca, podia ser qualquer outra pessoa. Uhum. E até mesmo que você tenha uma meia listra, apagou só um pedacinho, você não consegue entender a marca como um todo. Recentemente eu trouxe discutindo no Stories um exemplo, que foi a Downy, que está sendo patrocinadora do Big Brother agora. A Downy vinha numa construção de posicionamento muito legal, de ser uma marca um pouco mais elegante, um pouco mais premium de amaciante, contratou a Camila Queiroz, a comunicação era sempre baseada no púrpura, no lilás, super bonita, e recentemente ela fez um Reels com a ex-esposa do Buda, que está sendo traída, ou se sentiu traída, e aí ela ganhou fama, porque justamente foi a corna que, quando ele sair, ele já está basicamente separado, e ela rentabilizou em cima disso. E aí, recentemente, a Downy fez um Reels com ela, falando, de lavar de roupa, sou eu que entendo, babá. E eu olhei e falei, cara, o que tem a ver? O que tem a ver? Mas por que a Downy tá fazendo isso? Pelo amor de Deus, uma marca tava construindo elegância, tava construindo um aspecto premium, tava vindo num lugar de exclusividade, o atributo da marca é o perfume, que dura mais tempo. E ela foi lá e colocou a ex-esposa do Buda pra ser garota propaganda. Pra tentar surfar no hype, simplesmente. E aí, tem zebras que se perdem nessa história aí, se surfar no hype? Demais. Inclusive, tem um exemplo ao contrário, na verdade, de uma marca... Vai lá, a gente pega a Bis. A Bis, eles fizeram recentemente a campanha do Morumbis, que é uma das campanhas mais geniais que eu já vi. É muito bom. E você olha o vídeo de divulgação, você fala, cara, que negócio perfeito. Mas você vai ver a comunicação do Bis no Instagram, não sei se você já viu.
é um negócio infantil, é um negócio bobo, é um negócio, eu diria, inclusive, cringe, sabe? Sim, tipo, sim, dá vergonha algumas vezes. Tipo, uns memes que a galera usava, tipo, uns 8 anos atrás, assim. E é um negócio mal feito, que destoa completamente do comercial super bem acabado que eles fizeram para a divulgação do Morumbis. Então, eu acho que existe uma inconstância. A marca não conseguiu ser constante em todos os canais dela nesse sentido. E aí eu acho que é um erro de comunicação mesmo. Tipo, dá pra ver claramente, ó, foram 2 equipes diferentes que fizeram, sabe? Quase que não é a mesma marca, né, basicamente. Exatamente. Então, e definitivamente foram 2 equipes diferentes que fizeram, mas talvez faltou alguém em cima desse guarda-chuva pra falar, opa, tudo tem que ter um padrãozinho aqui. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Você ter esse pilar da marca. Beleza, como que a Bis vai se comunicar? A Bis tem que se comunicar com um negócio que é bem feito, com um negócio... A gente vai trabalhar os trocadilhos, mas a gente segue uma linha de constância visual e enfim, esse apreço pelos detalhes, etc. E aí isso tem que estar em toda a comunicação, senão você fica uma marca meio esquizofrênica, assim, uma hora você está fazendo uma coisa, outra hora você está fazendo outra e aí fica meio perdido. E quando você fala de planejamento estratégico, né? Acho que uma das coisas que, pra mim, são mais brilhantes em você é que você tem uma metodologia muito clara, né? E você ensina muito o método em si como ferramenta. Recentemente você esteve lá no Parabellum, cuidou de, basicamente, dinâmicas ali. O que você tem visto ou tem feito com as marcas que, de fato, despertam essa criatividade? Você tem trabalhado mais com equipes do tipo, eu preciso, né, um gestor de marketing me pediu para dar um refresh aqui na cabeça de todo mundo, a gente faz um workshop mais de ideação, ou você tem trabalhado diretamente com as agências? Como tem sido o seu desempenho aqui nesse aspecto? Cara, tenho trabalhado com muitas marcas e a gente faz um negócio que é meio que a gente chama de brainstorming de emergência. Então, eu chego junto com a marca tem algum problema específico. Então, sei lá, a Downy quer trabalhar qual vai ser a próxima prova do líder deles. A gente senta com a equipe de marketing e a gente faz um brainstorming guiado. Então, vai lá, algumas bases já. A equipe tem 15 pessoas. Eu não posso fazer um brainstorming com 15 pessoas. Não é efetivo, não é todo mundo que vai participar. Então, a gente divide as pessoas em 3 equipes de 5. E aí cada equipe vai pegar esse problema central e a gente começa a trabalhar todas as técnicas de ideação em cima disso. Então a gente tem a técnica de escavação, substituição, limitação, combinação, reorganização, incubação e acho que é isso. Perco no meio. Sei. Mas a gente vai trabalhando todas essas técnicas de ideação de uma maneira direcionada a um determinado produto. E eu acho que é aí onde a maioria das marcas se perdem, assim. Normalmente, o processo de brainstorming não tem processo. As pessoas chegam e falam, vamos fazer um brainstorming? Senta uma galera na mesa e fala, vamos ter ideia. E não, pera lá, o brainstorming ele tem um processo. A gente precisa começar de maneira divergente, depois a gente passa por uma fase de exploração, no final a gente vai virar para uma parte convergente. Tem a regra de cada uma dessas etapas, como que a gente consegue trabalhar isso. No início, a gente precisa ampliar muito as nossas possibilidades. O que acontece é que a maioria das pessoas se apega a uma ideia logo de início e aí a gente não consegue desenvolver todas as possibilidades. Então, trabalhar de maneira estratégica dentro desse brainstorming faz com que você consiga processualizar a tua criatividade e você não dependa da inspiração divina que vai cair do céu a qualquer momento com uma ideia genial. Dá para você buscar essa criatividade e trabalhar em cima dela. Ou seja, você já derrubou o mito de que criatividade ela é só uma inspiração. Eu acho que ela pode ser também. O problema é a gente ficar dependendo dela. Né? Então, eu faço uma brincadeira, inclusive, quando eu vou dar palestra, eu pergunto pra galera, quando que normalmente você tem as melhores ideias? Aí a pessoa fala, quando eu tô no banho, quando eu tô passeando com o cachorro, quando eu tô no bar com os amigos. Porra, isso é inútil pra mim. Porque eu preciso ter as melhores ideias numa terça-feira, 5 horas da tarde, quando o cliente tá me enchendo de saco no telefone. Então, como que eu consigo trabalhar essa ideia para que eu não dependa da inspiração que cai do nada? Né? Então, a gente tem esse processo para que a gente trabalhe, motive, traga essa inspiração quando a gente precisa e não quando ela decide cair do céu. E no final das contas, cair do céu para quem precisa ter prazo para entregar as coisas não faz o menor sentido, né? Exatamente. E aí, Vini, quando você faz esse tipo de
ideação, né, nessa metodologia de brainstorm, por exemplo, você já vivenciou algum caso de pessoas que se apegaram, por exemplo, à primeira ideia e não querem largar disso, ou que é uma ideia muito ruim, mas a pessoa acha que ela realmente é muito boa? Como tem sido isso? Porque eu acho que tem uma coisa que eu lido muito com as marcas, principalmente marcas que vão fazer reposicionamento. São marcas que elas são apegadas à sua história. Então, elas têm 10 anos de mercado, 20 anos de mercado. E hoje existe uma dificuldade quando você fala assim, olha, muito legal o que você fez até aqui, mas não é isso que vai te levar além. E você vai ter que mudar a sua tagline, talvez você tenha que mudar a sua expressão visual completo, e você vai ter que ter uma mudança drástica para mostrar que você está num novo momento. Como foi para você ver essas marcas apegadas? Como que é no processo em si? O que você resolve? Cara, é o que mais acontece. É o que mais acontece das pessoas estarem muito apegadas a uma ideia. Às vezes elas estão muito apegadas a algo coletivamente. Então, que nem você falou, a marca vai mudar, mas todo o coletivo ali tá apegado a algo que acontece. Ou às vezes alguém deu uma ideia, tipo, a gente tá participando de um brainstorm aqui. Eu dei uma ideia, você deu uma ideia, eu fico muito apegado à minha ideia, você fica muito apegado à tua ideia, e a gente não consegue esse intercâmbio de alguma maneira. E aí tem algumas formas da gente trabalhar isso para as pessoas irem desapegando. Então, eu sempre gosto de começar os processos de brainstorming pirando completamente, para que a gente tire para que a gente olhe pro absurdo e aí depois a gente consiga ir voltando aos poucos, para que nada mais pareça tão absurdo, sabe? Sim. Então você joga lá em cima. Então eu sempre começo o processo de brainstorming. Galera, qual que é a pior ideia que vem na tua cabeça? Vamos lá, qual que é a pior ideia? E você anota, real, como se realmente fosse trabalhar naquilo. A gente precisa reposicionar a brand em tudo. Qual que é a pior ideia que vem na tua cabeça? E a gente começa a anotar todas as piores ideias possíveis. Então a gente já sai do absurdo. Então, a partir de agora, nenhuma ideia vai mais parecer tão absurda. Já, entendeu? A gente já criou uma ancoragem diferente na cabeça das pessoas. Muito bom. E aí depois a gente vai trabalhando, tentando criar pequenas substituições. Então a gente aplica a técnica da substituição. Então, vai lá. Aqui a gente tem o branding em tudo. E se a gente trocar o amarelo? Não vamos mexer no laranja de início. E se a gente trocar esse amarelo por alguma outra coisa? Ou se a gente trocar o ícone do microfone? Ou se a gente trocar só a tagline? A gente começa a fazer pequenas substituições e vendo como que as pessoas reagem àquilo dali. A partir do momento que você troca alguma coisa maior depois, como a pessoa já viu pequenas outras substituições, já não é mais algo que incomoda tanto, sabe? Então a gente vai trocando aos poucos. Conduzindo para que a pessoa saia da ideia lixo. Exato. E tenha uma ideia compreensível, isso no coletivo. Mas quando existe um apego individual, então eu tenho um apego à minha ideia, você tem um apego à tua ideia. Isso aconteceu, eu fui mentorar um Startup Weekend uns meses atrás e rolou muito disso. Eu fui mentorar uma equipe e a equipe tinha 6 pessoas e as 6 pessoas, cada uma tinha uma ideia diferente. E eles não estavam conseguindo chegar num consenso. Aí a gente fez uma dinâmica que era muito legal, que era todo mundo escreve a sua ideia no papel. Ninguém mais fala, porque senão vai dar bate-boca. Todo mundo escreve a sua ideia no papel. Escrevi minha ideia no papel, você passa para o amiguinho da direita e o amiguinho da direita vai melhorar a tua ideia. Ele vai adicionar alguma outra coisa nessa tua ideia e melhorar. Depois faz isso de novo, faz isso de novo, faz isso de novo. No final, você tem, 6 ideias, mas ninguém mais é dono da ideia. Porque todo mundo melhorou a ideia de todo mundo. Então, às vezes, eu dei uma puta ideia pra tua ideia, e aí a gente ficou, caraca, não, pera lá, então não é mais a tua ideia, é a nossa ideia agora. Isso é muito legal. Eu acho que talvez... isso é uma coisa... Eu tô aqui pensando, visualizando, e faz muito sentido, é muito óbvio parar pra pensar, né? Que se você foi virando os papéis pro seu vizinho e passou por 8 pessoas até voltar pra você, aquela ideia não tem mais dono, de fato. Aquela ideia que foi contribuída por outra ideia, etc. Eu até já gravei um episódio lá no começo do podcast que foi baseado num TED chamado Quando Ideias Fazem Sexo. Que é basicamente isso, né? O que ele comenta é que nenhuma ideia ela é criativamente suficiente quando ela tá sozinha. Você precisa combinar uma ideia com outra ideia para ter outra ideia, e elas têm que fazer sexo e no final vai nascer um filho de todas essas 3 ideias, que vai ser muito mais legal do que as 3 anteriores sozinhas. Né? E eu acho que tem uma coisa do mercado corporativo também. Eu acho que no final a gente é colocado num lugar, corporativamente falando, em que eu sou obrigado a ter a minha ideia. Eu fui o autor, eu que reposicionei a marca que agora lucra 3 vezes mais. Foi a minha agência, foi o meu time, né? Então, acho que até a própria estrutura corporativa não facilita muito nesse processo. Quem é que vai subir no palco para receber o Leão de Cannes, né? É isso, porque
no final, assim, obviamente, tem gente que pode ter a primeira faísca de falar, nossa, pensei em fazer isso, que realmente talvez seja a ideia central do negócio, que seja de fato a ideia que muda a história. Mas sempre vão ter pessoas que vão interferir nessa ideia no final. Mesmo você estando numa estrutura corporativa que ela faz você ser o dono, tipo, o Vinícius é o líder desse projeto, foi ele que deu a ideia. Legal, mas vai passar por um jurídico que vai falar alguma coisa, vai falar pelo time de produto que vai adicionar um ponto, vai passar por um time de marketing que vai dar uma ajustada ali. Todo mundo no final. Só que, corporativamente falando, alguém tem que ganhar o bônus no final do ano. E esse alguém vai ser o Vinícius, porque foi ele que trouxe. Uhum. Então, eu acho que também o seu trabalho é incrível nesse aspecto, para talvez deseducar o mercado dessa maneira e até repensar a maneira de remuneração e reconhecimento de que, não, uma ideia é feita por vários autores. E dentro... Eu nunca tinha feito tanto brainstorming quanto eu fiz nesses últimos anos, justamente dentro de empresas e tal. E eu comecei a valorizar cada vez mais a pluralidade dentro de uma equipe de brainstorming. É nítido, assim. Você olha, tem 3 equipes. Tem uma equipe que é mega diversa, tem uma equipe que são 5 caras de meia idade. Cara, é sempre a equipe mais diversa, ela vai ter ideias muito diferentes. E aí, diversidade, eu tô falando de absolutamente tudo. Sim, de região, de realidade, exatamente, de cidades. Porque quando a gente sai... Né, a criatividade, ela sempre começa do senso comum. Todo mundo vai pensar sempre mais ou menos igual, porque a gente tá dentro de uma cultura muito parecida, pessoas que trabalham dentro de uma agência de publicidade vão pensar muito parecido. Mas conforme a gente vai se distanciando isso e tentando resolver o problema de várias maneiras diferentes, a individualidade de cada um vai fazendo a diferença. Então, eu até faço uma brincadeira nas palestras, você já viu, que eu falo para as pessoas pensarem em meios de transporte, né? Faz uma lista aí com a maior quantidade de meios de transporte que você conseguir. Os primeiros vão ser sempre ali carro, moto, avião, bicicleta, tal. Conforme você vai resolvendo esse problema de várias maneiras diferentes... Eu, que morei a vida inteira em apartamento, eu vou lembrar que elevador é um meio de transporte. Talvez muito antes, se tu brincou na rua, você vai lembrar do carrinho de rolimã antes. O fulano que morou na roça vai lembrar do trator antes. Então, a individualidade de cada um começa a fazer uma puta diferença. Eu demoraria muito tempo para chegar no trator. Se eu tô com alguém que morou na roça, esse cara vai lembrar do trator muito antes. Então, ter equipes diversas é muito, muito importante, assim, ele acelera o processo de brainstorming de uma maneira absurda. E eu já consegui fazer esse teste AB, assim, de ver, sei lá, 6 equipes trabalhando simultâneos, e a equipe que é mais diversa, não que a outra equipe não vá chegar nesses resultados, mas ela demora muito mais para conseguir chegar onde a equipe diversa conseguiu chegar com uma velocidade impressionante, porque eles têm essa capacidade, sabe? De, tipo, conectar ideias diferentes e ter esses filhinhos aí. É um surubão criativo. Você já pode usar essa terminologia, né? Agora, se você for dar um workshop, você fala, vamos fazer o surubão criativo agora. E diversidade é uma coisa que já está comprovada, tem várias pesquisas em relação a algumas consultorias de RH, ou consultorias de negócio mesmo, que falam que empresas muito mais diversas, elas lucram muito mais. Se eu não me engano, a última pesquisa que eu vi, não sei se foi da BCG, que tem uma média de 27% a 28% de lucro maior do que uma empresa não diversa. E é justamente por isso, parece meio óbvio também, né? Se você tem pessoas com muitas realidades distintas, essas conexões elas vão acontecer muito mais rápido. A leitura de cenário vai ser muito mais rápida também, do tipo, o que você falou, meio de transporte. Se eu tenho 6 pessoas, que uma veio da roça, uma veio do interior, uma veio do Nordeste, uma veio de São Paulo, e uma mora na Faria Lima, na cobertura em Pinheiros, sei lá... Você tem todas as realidades ali que, cara, cada um vai trazer a sua muito rapidamente para acrescentar para uma discussão. Né? Então, quando você tem a equipe muito igual, naturalmente você vai... Né, tá todo mundo igual, estuda a mesma faculdade, consumir as mesmas referências. Como que eu vou criar um produto que, de fato, atende um público que não é o meu? Como que eu vou criar um serviço considerando que... Sei lá, que lá no Nordeste tem tal e tal característica, se eu não tenho uma pessoa do Nordeste ali. Eu até, como você falou, eu até posso chegar nesse lugar, mas eu tenho que pesquisar muito, eu vou ter que falar com alguém, eu vou ter que ligar para um amigo, quando uma pessoa na mesa sentada comigo. É desnecessariamente trabalhoso. É isso, cara. E eu vejo quando... Algumas vezes me lembra um exemplo muito clássico, já falei algumas vezes dele aqui. A Unilever, quando foi criar um sabão, ela foi criar um sabão para ser meio que uma marca concorrente da Omo, mas uma marca de baixo custo e tudo mais. E ela criou o Ala. E o Ala... Ele veio de uma observação de mulheres no Nordeste que lavavam as roupas no riacho. E aí a caixa de sabão em pó de papel, ela desmanchava no momento que você estava no riacho. E aí vocês desenvolvem uma embalagem de plástico porque ela não desmancha mais. Eu fico pensando se um brainstorm tivesse uma pessoa basicamente de baixa renda
ali, que de fato não tem uma máquina de lavar, que está em casa o dia inteiro e tem a própria pessoa que trabalha na casa, que limpa por ele, o quanto demoraria para chegar numa ideia de simplesmente um fruto de uma mera observação de alguém que já está vivendo essa realidade, né? Sensacional. E inclusive eu tava pensando agora, não tem nada a ver com o assunto, mas tem a ver com sabão. E eu sou terraplanista de sabão em pó, sabão líquido concentrado. Terraplanista de sabão líquido concentrado, explique-me. Porque tá escrito na embalagem que é pra você colocar 1/3 da tampinha só pra lavar uma máquina de 20 quilos. Sim. Eu sempre acho que não vai dar conta. E daí eu coloco, tipo, a tampinha inteira. Porque eu falo, cara, é muito pouquinho sabão pra lavar tudo isso de roupa. Gente, não é possível que vai dar certo. Esse é o Vinícius Gambetta. Enquanto a gente tá discutindo o brainstorm, ele já tava pensando... Desculpa, é o TDAH. Ele já tava aqui pensando por que ele não acredita na tampa meio concentrada. Não faz sentido. Mas você já ouviu falar daquela teoria do ovo em receita pronta? Não. Sabe Pra onde estamos indo nesse episódio, gente? Vamos voltar daqui a pouco, segura. Sabe aquelas marcas de fazer bolo sim, pronto e tal? De caixinha. Isso, bolo de caixinha. Todos eles vão pedir hoje pra você colocar ali, sei lá, 2 colheres de óleo, ovo e você mexer o negócio. Mas as primeiras marcas que fizeram isso, você não precisava adicionar ovo. E você não precisa adicionar ovo porque tem como eles colocarem ovo em pó na receita. E funciona do mesmo jeito. Quando eles fizeram o teste cego, ninguém sabia dizer qual que era o ovo feito com o ovo normal e o ovo feito na caixinha. Então, na teoria, você só precisaria adicionar água e estaria perfeito. Só que quando eles foram mostrar para as donas de casa, elas sentiam que elas não estavam fazendo nada. E aí, tipo, você não tinha trabalho nenhum em cima daquilo dali e elas achavam que o bolo não ficava tão gostoso. E quando eles pediam para elas adicionarem o ovo ou adicionar um pouquinho de leite, alguma coisa assim, ela já sentia que ela tinha feito parte da receita. E aí ela valorizava mais aquilo dali e achava mais gostoso o resultado final. Então, a teoria de você colocar o ovo em receita pronta. E aí eu lembrei disso porque eu acho que se eles fizessem o sabão concentrado, que fosse menos concentrado, pra colocar um pouco mais, eu ia achar que ele tá fazendo mais efeito. E com essa, meus amigos, encerramos a gravação. Um devaneio que não tem completamente nada a ver com a Nossa, gente, aqui... É criatividade, É criatividade, né? Gente. No final, aqui eu tentei conectar pro universo de branding aqui. Olhem pra teoria do ovo de caixinha pronta e entendam que existem alguns aspectos emocionais que as pessoas querem fazer parte, fruto da observação. Vou conectar com um exemplo que eu também já vivi na pele. Eu trabalhei para uma marca de sabão também. Sabão em barra. E a gente fez um focus group e o sabão não fazia espuma. Uhum. Então, quando a pessoa estava lavando alguma coisa com sabão em barra, ela tinha uma sensação de não lavando. Eu tô passando água, estou passando sabão, não faz nada, e eu não estou lavando. Então, a gente teve que adicionar propositalmente espuma, um ingrediente para fazer espuma, para ter a sensação de que, de fato, a limpeza ela estava acontecendo, porque já se criou no imaginário coletivo que limpar significa criar espuma, passar uma água, retirar toda a espuma, aí temos algo limpo. Se não forma espuma, basicamente não limpamos nada, foi simplesmente uma massagem ali na roupa. Aí, ó, o quanto que é importante a percepção que as pessoas têm da marca. Exato. Porque a marca é construída na cabeça das pessoas. Ela não é só o produto em si. Ela é como ela te faz sentir. Exatamente. E com essa a gente encerra o episódio de hoje. Vinícius Gambetta, como podemos te encontrar na rede social? @agência de bolso _ em todas as redes sociais. E se eu quiser contratar você para fazer um workshop? www.agenciadebolso.com. Ali no menuzinho tem as opções, você navega ali. A gente vai fazer... Eu já aprendi muito nesse episódio, inclusive, a técnica... você me conectou num negócio aqui que eu vivi essa semana. Antes de encerrar, gente, esse aqui vai fazer sentido. Daqui a pouco a gente encerra. Daqui a pouco. Segura que tem um bônus para quem fica até o final. Brincadeira, não tem bônus nenhum. Mas tem conteúdo novo agora. Essa semana retrasada, eu conduzi um workshop que a gente tinha justamente esse desafio de mitigar dentro das relações quem era o dono da coisa. Porque era uma empresa que tinha, enfim, de certa maneira, tinha uma política muito forte de quem tem uma política de poder muito forte, hierarquias muito fortes. A primeira coisa que a gente fez para combater a hierarquia era misturar as hierarquias dentro de um grupo. Então, você nunca vai ter um grupo com 2 gerentes, 2 diretores. Você vai ter que misturar, vai ter que ter um analista, vai ter um coordenador, vai ter um diretor. Pra gente tirar o viés de o diretor vai falar, eu tenho que ouvir, porque ele é meu chefe. Então, a gente já quebrou um pouco disso. Na hora que a gente terminou de fazer tudo aquilo, tinham votações para escolher a ideia final. A votação, de alguma maneira, também tem uma certa influência do tipo...
Nossa, se meu chefe votar na ideia 1, eu tenho que votar na 1 também. Imagina que eu vou entrar em discussão. E aí a gente fez uma dinâmica, enfim, que todo mundo tinha que votar, tinham 2 votos, que na contagem você não tinha maioria. Então, assim, não teria uma maioria do tipo, este time foi o time que decidiu a ideia. No final, todo mundo teve que votar e a matemática que a gente fez era, nunca vai ter empate. A gente vai ter isso. Só que agora você me deu a ideia que se eu tivesse trocado os papéis, tipo, terminou de fazer a ideia e você jogou para o lado, você já não tem mais o dono da ideia. E aí, na hora de votar, você contribuiu com todas. Isso é bem legal. Uma outra coisa que a gente faz também, tem os grupinhos de brainstorm aqui. Eles já estão trabalhando 1 hora, cada um com a sua equipe. E aí, o que acontece? Cada equipe tem as suas ideias ali e tá competindo. Aí eu faço uma dinâmica para que cada grupo tire uma pessoa da sua equipe. Então, vai sair uma pessoa da equipe. E aí eu troco essa pessoa e coloco essa pessoa como um infiltrado em outra equipe. E aí ela vai chegar com todas as ideias da equipe anterior e ela vai despejar na mesa. Ela vai falar, a outra equipe pensou em tudo isso. Ao mesmo tempo, a tua equipe sabe que as tuas ideias que eram geniais e que você está competindo com as outras equipes, agora estão na mesa de outra pessoa. E aí gera mais uma oxigenação de ideias ali, que é muito legal. Esse intercâmbio é muito bom. Vou incluir na linha de orçamento dos projetos, trazer a agência de bolsa para fazer isso. Faça isso, por favor. A gente precisa fazer. Muito obrigado, Vini. Obrigado pela sua contribuição, generosidade. Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, por favor, não esqueça de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 pessoas que precisam desenvolver a sua criatividade. Você já sabe, se você quer renovar o seu visto no seu passaporte de cidadão da Galileia, você precisa fazer isso. Caso você não faça, você será bloqueado e não acessará nenhum conteúdo meu, porque eu vou te encontrar. Você não vai ver e-mail, você não vai ver stories, você não vai ver nada mais, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast.